Eu vejo essa polêmica em torno da educação, que acaba de perder seu terceiro ministro em menos de 1 ano e meio de governo. E não se fala em políticas públicas, mas só em nomes, como se fosse uma questão pessoal. E também às vezes se diz que é uma questão ideológica, mas cadê a política de educação, ainda que seja fascista, pró-fascista ou pró-nazista? Então, a gente vê que a culpa não é só do Bolsonaro, é principalmente do debate político, inclusive do debate jornalístico, que não se aprofunda nessas questões. Eu, por exemplo, nesse meu livro aqui, com mais de 10 capítulos sobre a educação, eu trato dessa questão. Começando por explicar a preocupação que o Brizola tinha ainda naqueles anos 50. É que a preocupação de Brizola pelo ensino trazia, no fundo, uma indignação. Na vizinha Argentina, a escolarização era quase completa e o índice de analfabetismo inferior a 10%. No Uruguai, a coisa não era muito diferente porque, naqueles anos 50, o Brasil, país muito maior e mais rico, pelo menos em recursos naturais, batia a cabeça com aquelas astronômicas taxas de analfabetos. E no próprio Rio Grande do Sul, o segundo estado mais escolarizado, só perdendo para São Paulo, este percentual era escandaloso. Para tirar este atraso era preciso urgência e determinação. Daí a força do governante de ação, e não um governante só de palavra ou só de ideologia. E isso teve o voluntarioso administrador que, já como secretário de obras, aos 29 anos, exercia presença hegemônica no secretariado do governador Ernesto Dornelles, do PTB, graças a seus métodos inovadores de trabalho e realização. Como governador, entendia que a educação tinha que ser o ponto dominante, aquele que representa o ápice de nossa ação administrativa, o vértice de nossa capacidade de ação. Mas Brizola era homem do Rio Grande profundo, ou seja, vinha lá das entranhas daquele interior brabo e abandonado. Perambulou de pé no chão até os 14 anos. Não que lhe faltasse um par de sapatos, como costumava dizer, mas porque queria preservar os pisantes para passear aos domingos. Sua experiência de habitante de uma daquelas zonas isoladas do Rio Grande, Cruzinha, indicava que a escola, para cumprir sua missão, deveria ir até os alunos. É porque era difícil ou quase impossível o aluno ir à escola naquelas enormes lonjuras. Ocorre que grande parte das crianças com carência escolar estava espalhada em lugares ermos, quase inacessíveis. Este era o seu desafio. Como chegar até essas escolas? Administrador prático, formado na Escola da Vida e também do Estado, porque só estudou em escola pública, Brizola concebeu um plano de custo baixo e, consequentemente, execuível. Através de pequenas construções modulares em madeira, eram escolas de 1 a 12 salas de aula, que foram instaladas não só nos grandes centros, como também nos rincões mais distantes do Estado e de acordo com as carências de cada comunidade. Nos grandes centros, como Porto Alegre, Caxias, Pelotas, Bagé e Santa Maria, também altamente necessitados de ensino, o governador instalou grandes e sofisticadas escolas públicas, a partir de ampla reforma que introduziu no sistema da época: ensino primário, ginasial, médio e técnico.
Lá também o estudante pobre foi contemplado com alimentação na escola, material escolar e até tênis. O governo ainda se voltou para massivamente formar, atualizar e contratar professores, aparelhar os ginásios, colégios e escolas técnicas com equipamentos modernos. Eu queria aí só mostrar nesse capítulo, que é longo, que essa questão educacional é uma questão de política pública, ou seja, eleger prioridades. E a prioridade número 1 tem de ser a educação, porque um país de analfabetos ou um país de iletrados, ele não vai para canto nenhum. E a educação é também um fator de desenvolvimento, porque vai criar emprego nas mais diversas áreas, e principalmente do conhecimento. Foi por isso que o Brizola fez 6.300 escolas no Rio Grande do Sul, contratou 50 mil professores. E olha, com recursos só do Estado, sem precisar daqueles acordos internacionais que sempre tem uma cláusula dizendo, punindo inclusive a educação. E o Brizola foi em frente. E depois do exílio de 13 anos, de sua atuação como deputado federal, ele voltou ao governo do Rio de Janeiro em 1983 e começou a construir aquelas escolas, os CIEPs, as escolas integrais, onde a criança passava o dia inteiro. E tinha alimentação desde o café da manhã até uma janta à tarde, para só depois ir embora. Mas isto vai ser objeto de um outro vídeo, que vamos falar também sobre os CIACs, que é a evolução dos CIEPs para o plano federal.